Tá pensando em comprar um computador da Apple? Então assiste o vídeo de hoje porque eu vou te falar 5 desvantagens que os computadores da Apple têm em relação aos Windows. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é, galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 desvantagens dos computadores da Apple em relação aos PCs Windows. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? E é óbvio, não esquece de me seguir lá no Instagram, @grandeboneira. Por lá eu sempre aviso vocês de maneira mais rápida sobre as novidades do mundo da tecnologia e também dou várias dicas para você viajar de maneira mais barata. Então entra lá no meu Instagram, @grandeboneira, e agora bora pro vídeo. E só lembrando que semana passada eu coloquei um vídeo aqui no canal falando para vocês 5 vantagens dos computadores da Apple. Então, link tá aqui na descrição ou clica aqui em cima e assiste antes de assistir esse vídeo, beleza? Então agora, bora para as desvantagens. Com certeza o preço é uma das principais desvantagens dos computadores da Apple em relação aos PCs rodando o Windows. Isso porque aqui no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo, em maio de 2020, a gente não paga menos do que 10 mil reais no notebook mais simples da maçã, podendo chegar até os 40, 50 mil reais, dependendo de como você customiza o seu computador. E quando a gente compara o notebook básico da Apple e vai ver aí alguns computadores rodando o Windows com hardware bem semelhante, a gente vê que a discrepância de preço é muito alta. Então, com certeza o preço é uma das principais desvantagens dos computadores Apple. Se você está pensando em comprar um Mac para jogar, eu sinto lhe informar que você não está tomando a melhor decisão. Isso porque normalmente a gente encontra uma lista de jogos bem limitadas rodando nos computadores Apple quando a gente compara rodando nos computadores Windows. A maior parte das pessoas que querem um computador para rodar jogo compra o Windows porque a lista de jogos compatíveis é muito maior e também o computador é feito mais para jogos. No caso, o Windows é mais feito para jogos do que Mac. Portanto, se você está pensando em comprar um Mac para rodar jogo, eu sinto lhe informar que você até pode rodar alguns jogos, mas com certeza vai ser um desperdício de dinheiro, porque o Windows sim foi feito para rodar jogo. A customização é outra coisa importante que você precisa saber quando você está comprando um computador Apple. Só para você ter uma ideia, quando você compra um MacBook hoje em dia, por exemplo, novo, você não consegue, depois de comprado, aumentar a memória RAM ou aumentar, por exemplo, a memória de armazenamento, o storage do computador. Isso porque a Apple solda tudo em uma única placa para deixar bem pequenininho e poder colocar bastante bateria dentro do computador. Então, normalmente você não consegue nas últimas linhas customizar, nas últimas gerações dos Macs, customizar o aparelho. E isso é meio chato, porque depois de uns anos que a sua máquina já precisa de mais fôlego, de mais, por exemplo, memória RAM, você não consegue customizar. Já no caso de PCs rodando Windows, a gente consegue encontrar uma boa lista de notebooks, por exemplo, que aceitam uma customização depois de comprar o computador nas suas configurações originais. Então, a gente pode aumentar, por exemplo, de 8 para 16 GB de memória RAM, ou então alterar um armazenamento de 1 TB para um armazenamento de 2 TB. E nos computadores Windows a gente consegue fazer isso, e nos computadores Apple isso já é um pouco mais difícil, para não dizer impossível, não é? Outra coisa também é que os computadores da Apple não têm uma lista tão grande de softwares de graça, os famosos freewares. Então, assim, no sistema da Apple a gente encontra cerca aí de 5 mil programas gratuitos. Já para o Windows a gente tem uma lista de 55 mil programas, mais ou menos. É óbvio que essa lista, essa quantidade não dá para a gente ter exato, mas é mais ou menos nessa proporção. 11 vezes mais para os computadores da Microsoft. Afinal de contas, eles têm uma participação de mercado muito maior. Mas vale lembrar que isso é um ponto negativo por ter uma lista menor, mas não quer dizer que é um ponto negativo de maneira geral, porque é óbvio que você precisa, antes de escolher se vai comprar um Windows ou um Mac, saber qual é a sua finalidade de uso. Se você precisa produtividade, o Mac é legal, tem bons programas. Agora, se a sua ideia é comprar jogo, a gente não tem uma lista tão grande no Mac, e aí eu recomendo mais comprar um Windows. E por último, e não menos importante, a gente pode falar aqui do hardware específico. E quando eu falo hardware específico, é que assim, nos computadores Apple a gente já tem uma configuração meio pré-estabelecida quando a gente vai comprar os computadores, não tem tantas variáveis, e se a gente quiser customizar, a gente pode customizar poucas coisas, como processador, memória, uma coisinha ou outra, e tem que ser direto comprando com a Apple. Já quando você está comprando um PC Windows, a gente tem uma vantagem de poder customizar bastante a máquina
máquina. A gente pode colocar, por exemplo, um armazenamento baixo e placas gráficas realmente potentes, as melhores do mercado. Então, no caso do Windows, a gente consegue customizar de maneira inicial a máquina muito mais vezes do que a gente pode customizar um computador Apple. Eu já falei para vocês, o computador Apple ele é muito bom, atende uma grande parte das pessoas muito bem, mas se você precisa de uma máquina específica para algum tipo de atividade específica, nos computadores Windows você consegue customizar e achar a melhor solução para o que você precisa, e já nos computadores Apple a gente não tem essa facilidade. E para mim essas são as 5 desvantagens do Mac em relação ao Windows. Você concorda? Você não concorda? Tem mais desvantagens? Deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? Eu vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau!